Quero voar nas asas do vento. Quero soltar o meu pensamento e seguir. Olá, aqui é Murilo Altafini, cantor e compositor, estudioso de meditação, autoconhecimento e espiritualidade. E vamos para mais um episódio da série Começando a Meditar, do podcast Medite Bem. E o tema de hoje é: quem pode fazer meditação? Qual tipo de meditação praticar? E quando você deve meditar? Certo? Quem pode fazer meditação afinal de contas? Meditação é coisa de doido, hippie, desocupado, gente cabeluda, gente tatuada, gente que usa roupa bege? Existem vários estereótipos, mas eles não compreendem, eles não falam da verdade, da realidade. Meditação é algo que pode ser praticado por qualquer pessoa, de modo geral. Existe uma única contraindicação em que alguns psiquiatras dizem que pessoas com esquizofrenia ou casos graves de psicoses em que é preciso um acompanhamento. E como isso provavelmente não é o seu caso, então você pode praticar, independente da sua idade, independente da sua condição social, porque não requer nenhum tipo de pagamento para praticar, basta você aprender uma técnica e executar essa técnica. Não é necessário que você tenha uma crença, pode ser que você tenha crença, também não é um problema, você pode ser de qualquer religião, você pode praticar. A meditação tem sido praticada por profissionais, por mães, por filhos, por crianças, e inclusive até em escolas. Existem alguns famosos que praticam meditação e que talvez você nem saiba, ou praticavam, né? Porque eu vou citar alguns que já se foram, como Steve Jobs, praticava meditação, Bill Gates, Oprah Winfrey, Warren Buffett, William Ford, João Dória, brasileiro, Gisele Bündchen, brasileira, Tom Hanks, o Messi, jogador de futebol, Paul McCartney, né, dos Beatles, a Giovanna Antonelli, brasileira, Rodrigo Santoro, brasileiro, Richard Gere, Michael Jordan, a Katy Perry, o George Lucas e o Jim Carrey. E com certeza essa lista é muito maior, porque existem outros que nem se declaram praticantes de meditação ou praticam alguma coisa que eles não consideram meditação, mas é. Como, por exemplo, eu sei do Pelé, que sempre ficava mentalizando, imaginando seus gols antes de entrar no jogo, antes de entrar em campo. Enquanto outros jogadores ficavam distraídos, ele ficava mentalizando, visualizando seus gols. Isso é uma meditação, né? E então, se qualquer pessoa pode praticar, se você pode praticar, qual meditação você vai escolher praticar? E o problema é justamente que muitas pessoas não encontram um sistema que se adapte a elas. Então elas olham aquelas pessoas sentadas em meditação com a coluna retinha e elas se sentem incapazes de ficar nessa posição durante um bom tempo, ou até sentar e cruzar as pernas para algumas pessoas já é muito difícil, porque elas não têm flexibilidade, aí dói, etc. Então, agora meu papel aqui é desconstruir essa imagem que talvez você tenha de que meditação é aquela posição clássica de sentar em lótus, né? Com as pernas cruzadas, as mãos em cima das pernas, os dedos juntos ali, e coluna ereta e olhos fechados ou olhos a 45 graus, etc. Bom, vamos lá, vou falar de alguns tipos de meditação. Eu quero que você entenda que existe muito mais do que isso que eu vou dizer, até porque cada tipo desse podem haver variações, e essas variações geram outras técnicas, e a gente poderia ficar aqui viajando em muitos tipos. O importante é que você entenda que você precisa encontrar uma que você se adapte. É isso, você vai experimentar, e nessas que eu vou passar, com certeza vai ter alguma que você vai experimentar e vai gostar. Vamos lá. Vamos começar aqui com a mais simples, que todo iniciante vai atrás dela, que é a meditação guiada. É aquela em que você ouve um áudio enquanto pratica a meditação. Ela é interessante porque você pode fazer de forma passiva, tanto sentado, deitado, em pé, caminhando, dependendo do tipo de meditação guiada que for, você vai praticar ela sem necessariamente estar naquela posição de lótus. O legal é que existe meditação guiada para dormir, para insônia, para depressão, para ansiedade. Eu inclusive produzi várias que estão por aqui também no Spotify e outras no YouTube.
e você pode encontrar com a minha voz guiando essa meditação. Alguns consideram essa meditação superficial porque você não faz o processo você mesma ou você mesmo, mas eu considero que é interessante também, não sei se é superficial ou não, porque depende do aprofundamento que você é capaz de obter ao se concentrar na voz de quem está guiando, na confiança que você tem em quem está guiando essa meditação. A meditação guiada ela pode acontecer presencialmente também, né? Quando a gente puder fazer isso, porque eu estou gravando esse podcast exatamente em janeiro de 2021, quando nós ainda estamos em pandemia, começou a vacinação, mas ainda não foram vacinadas todas as pessoas, então a gente ainda está em quarentena e não pode aglomerar em grupos para fazer esse tipo de prática. O interessante é você entender também que existem práticas passivas e práticas ativas. Passiva é aquela que você fica parado recebendo alguma informação ou então parado você praticando você interiormente consigo mesmo, certo? Então a meditação guiada ela é uma meditação passiva porque você fica parado ali ouvindo e se levando por aquele áudio. A ativa é uma que você provavelmente vai ter que fazer algo, vai ter que ter alguma movimentação de corpo ou um som. Então, por exemplo, a meditação transcendental, que vem da tradição védica, ela é uma meditação ativa e ela se baseia na repetição de um som qualquer ou algum mantra. O mantra Om, Aum, diversos mantras que existem e outros que às vezes um guru dá personalizado para cada pessoa um mantra, ou você vai ficar fazendo esse mantra que você escolher até aprofundar muito, até que isso ocupe todos os espaços na sua mente e você consiga aprofundar mais e mais na sua consciência. Então é uma meditação ativa porque você tem que ficar emitindo um som, certo? Existem também as meditações ativas do Osho, que ficaram muito famosas, em que você faz em pé, dançando, com música alta, em grupo, e é realmente como uma catarse, né? Um momento que você coloca as coisas para fora, às vezes grita, às vezes chora, às vezes ri, e também tem um momento de interiorização, de quietude, de ficar parado, de respirar. Mas é uma meditação, portanto, que você muda às vezes de posição entre em pé, dançando, gritando, pulando, para uma posição deitado, sentado, no chão, né? Por exemplo. Bom, essas meditações ativas, elas têm derivações em que podem fluir ou surgir como danças meditativas, como danças circulares, ou então como a Hare Krishna, que fica entoando Hare Krishna, cantando Hare Krishna, dançando em pé, cantando eu sentado, durante às vezes horas, né? Entre outras derivações. Então você pode pesquisar esse tipo de meditação ativa se você é um tipo de pessoa que tem mais dificuldade de ficar parado. Inclusive o Osho desenvolveu as meditações ativas pensando nas pessoas do Ocidente, que não têm a mesma facilidade de ficar quieto, parado, do que as pessoas no Oriente. Nós somos mais urbanizados e por isso também mais agitados e também mais estressados, ansiosos, né? Temos a meditação Vipassana, que foi criada há mais de 2000 anos por Buda. Em sua essência, a intenção dessa técnica é mostrar ao ser humano as coisas como verdadeiramente são, as relações, os objetos, as sensações, os sentimentos. Através dela, promover uma transformação por meio da autoobservação. É para observar as coisas como elas são e enxergar a verdade, e assim alcançar o estado de mente equilibrada, livre de impurezas e amarguras. Então ela é mais passiva, você fica parado realmente ali auto-observando. Também existe a Sudarshan Kriya, foi um método de meditação criado por Sri Sri Ravi Shankar e que de forma geral acredita que a respiração é a principal fonte de energia do ser humano. Então se baseia em técnicas de respiração, em ritmos e ações controladas. Tem gente que tem mais dificuldade de fazer essas práticas de respiração, tem umas mais simples, mais leves, e tem outras que são mais complexas e exigem bastante e até cansam, né? Para quem não está habituado. Bom, e agora vamos falar de uma meditação que é muito famosa, inclusive no Brasil por causa da monja Koen, né? Que é o Zazen, conhecido como Zen também, né? A meditação Zazen, ela é uma técnica muito difundida na prática Zen budista, e apresenta como objetivo difundir nossa paciência, compreensão e compaixão. O termo Zen ele significa estado meditativo, profundo e sutil. Já o prefixo Za significa sentar-se, então é sentar em Zen, sentar em estado meditativo.
E ela se baseia nisso, em sentar e ficar ali, só concentrando no ar que entra e que sai, não se mexer. Às vezes ela até permite uns movimentos de caminhada bem lenta. Se você quer entender mais essa técnica, eu indico que você assista o filme Zen, A Vida do Mestre Dogen, que foi o mestre que levou a meditação Zen da China para do Japão para a China, né? Uma outra prática extremamente conhecida é o yoga. A meditação yoga, de maneira geral, tem um foco em controlar e observar a própria respiração. A ideia é tomar mais consciência dessa fonte vital de energia e, consequentemente, nos trazer para o momento presente. Os exercícios da yoga, eles por si só apresentam práticas de controle de pensamentos que podem ser aliadas de diferentes tipos de meditação. É como eu falei, existem várias derivações de uma meditação para outra e até coisas que se misturam. Então, o yoga também é muito praticado com os kriyas, com as posições físicas mesmo, né? Assim como os pranayamas, exercícios respiratórios. Então, além de você preparar a estrutura corporal para se dedicar a essas posturas, você também consegue atingir o equilíbrio com mais facilidade por meio da respiração e das técnicas de energização. Hoje é rara a cidade que não tem um ou mais locais de prática de yoga, né? Tem praças e em parques públicos, né? Uma outra meditação interessante é a meditação da linhagem cristã, católica, né? Vamos dizer assim, porque eu entendo que o cristianismo não é só o católico e nem o protestantismo, mas vamos falar assim que é o clássico, né? A cristã católica, então, ela tem uma meditação chamada de contemplativa ou de recolhimento interior, que é uma forma intuitiva de oração. Ela não tem um tema necessariamente, o objetivo é você ser oração, é você se tornar oração. E é em busca de um encontro com o divino. E o silêncio é a base dessa meditação. Também existe dentro dessa linhagem a meditação carmelita, que é em cima de um texto ou uma frase. Então você pega ali uma leitura, um texto da Bíblia ou de outro lugar que você considera de sabedoria e que você quer aprofundar naquilo. Então medita em cima disso. E busca um diálogo com o Deus, silenciando, falando, ouvindo, tentando equilibrar esses 3 pontos entre silenciar, falar e ouvir essas intuições, essas impressões que você vai ter a partir desse texto, dessa frase que você está estudando. Pode ser até mesmo só uma palavra, né? Essa prática é baseada em práticas de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Bom, e uma das mais atuais, mais modernas e também vindos de uma escola ocidental e científica, é a mindfulness, né? A atenção plena e foco no presente. É você sentar em pé ou fazendo qualquer atividade, como tomar banho, lavar louça ou comendo, manter o foco no presente, a atenção plena, sem julgar, só observando, ouvindo, vendo, sentindo. É realmente o foco no presente. Essa talvez seja a mais acessível e a mais simples de você praticar agora, né? Você simplesmente, nesse instante, você parar para prestar atenção na minha voz, nos sons do ambiente, se for possível ouvir, naquilo que você está tocando, sentindo o cheiro, ou comendo, ou olhando. É você estar no momento presente e prolongar essa sensação de presença, certo? Bom, citei aqui vários tipos de meditação, acredito que já é legal você pesquisar sobre aquela que você simpatizou mais. Você vai escolher a técnica que você vai usar e você também precisa pensar quando, como eu vou meditar, né? Bom, eu indico que o ideal é ter um professor, um mentor, um grupo de apoio. Por isso que eu criei a comunidade de meditação online chamada Comunidade Medite Bem, que também tem o apoio de um curso online e de um grupo de pessoas, além de mim. Porque é importante você ter esse fomento e onde você possa conversar, compartilhar suas impressões, tirar suas dúvidas. Isso com certeza faz você avançar muito mais do que uma prática sozinho. E, além de tudo, ajuda que você tenha um processo de autodescoberta, de autoconhecimento muito mais amplo do que simplesmente praticar e às vezes não compreender o que está acontecendo com você, né? Bom, vamos pensar então agora em que momento seria legal praticar. Quando meditar, né? De manhã, em jejum, antes de dormir, todo dia, quando der vontade. Bom, cada linha de pensamento sobre meditação tem opiniões diferentes. Inclusive, cada técnica requer muitas vezes uma duração determinada, que pode durar de 5 minutos ou até horas. Então, dependendo da linhagem que você escolher, você vai ter que se
adequar àquilo que ela pede, né? A pergunta que você pode se fazer é quando e quanto eu preciso meditar para ter algum resultado? Bom, aí que vem interessante. O resultado da meditação, ele é imediato. É possível você sentir depois da primeira prática já. As pesquisas dentro dessa área mostram que é importante você ter uma rotina de meditação. Ela não precisa ser diária, mas ela precisa ser constante. Algo entre 2 a 3 vezes na semana, com uma duração média de 20 minutos, por exemplo. Mas eu prefiro ressaltar que é melhor meditar pouco tempo do que não meditar. É por isso que eu indico que você medite durante 5 minutos por dia e com o tempo vai aumentando a duração dessa sua prática. Então, se você não consegue praticar um tipo de meditação que demore horas, escolha uma que você consiga praticar em menor tempo ou adeque essa meditação ao seu jeito de ser e veja se você tem resultado. Porque todo meditador é um buscador da verdade e eu indico que você experimente como funciona melhor para você. 5 minutos todos os dias ao se levantar pela manhã ou 3 vezes na semana de 20 minutos ao anoitecer. Você vai perceber o que funciona melhor dentro da sua rotina e que esteja alinhado com o seu objetivo. Com o tempo, inclusive, você pode aprender técnicas de meditação que são praticadas em qualquer lugar e em qualquer momento. Por exemplo, praticar atenção plena ao comer, isso foge às regras de duração e rotina diária, né? Porque você vai fazer isso todos os dias, a todo momento que você estiver comendo, você vai praticar isso. Bom, é interessante que você crie um gatilho para você conseguir associar o seu momento de meditar. Então, um gatilho pode ser toda vez que você volta da academia, você medita. Ou toda vez que você termina de tomar o banho, você medita. Ou toda vez que você toma banho, você medita durante o banho. Pode ser também. Ou toda vez que você acorda, você medita antes do café da manhã. É importante você criar um hábito, uma rotina e um gatilho que vai fazer você lembrar que é o momento. Além de que você pode colocar um despertador no celular, é claro, né? Mas é legal você criar essa rotina no meio do seu dia para você estender isso ao longo dos dias e das semanas a ponto de virar um hábito, que diz as pesquisas que em 21 dias a gente cria um hábito, né? Então você investir nesse tempo durante 21 dias vai fazer com que você crie um hábito, colocando a meditação no meio da sua rotina, né? Uma coisa interessante que eu quero acrescentar aqui nesse podcast é que você não precisa ficar avaliando o tempo todo se você está certo ou se está errado. Só faz. Ai, será que eu estou fazendo certo? Será que está errado? Será que eu deveria fazer mais tempo, menos tempo? Só faz. Só faz. Faz e você vai ver o resultado. Você vai perceber se está funcionando, se não está funcionando. E aí que entra um grupo, uma comunidade como a minha, em que você pode compartilhar essa aflição, essa dúvida e receber feedbacks que vão te ajudar a tomar suas próprias decisões. Justamente tomar as suas próprias decisões, porque a ideia é que você se torne cada vez mais autoconsciente e responsável de si e no mundo também. Uma dica do guru Sri Ravi Shankar é para você se aprofundar em 3 critérios antes de iniciar cada meditação. É pensar assim: eu não quero nada. Onde você deixa as coisas fluírem, sem plano, sem colocar expectativas para a meditação. Só pense: eu não quero nada, só estou fazendo. E a segunda seria: não estou fazendo nada, que é justamente para deixar de lado o esforço. Então, ao mesmo tempo em que a primeira diz eu não quero nada, você tira as expectativas, a segunda não estou fazendo nada. Para deixar de lado o esforço de que você tem que cavar uma rocha dura, uma pedra ali, tá? E por último é eu não sou nada, para você mandar embora todos os rótulos que você faz de si mesmo. E só observar, eu não quero nada, não estou fazendo nada e eu não sou nada. Deixa eu ver aqui o que acontece. É isso, certo? Isso torna tudo mais leve. A meditação é para ser algo leve, não é para ser algo duro, não é para ser algo difícil. É para ser leve, gostoso, saboroso, tá? E aí, se você quiser saber mais como entrar na comunidade de meditação, ficar antenado com os lançamentos que eu faço de podcast, de vídeos e de cursos, então entre no grupo do WhatsApp. O link está na descrição. Você entra lá e vai ser notificado de tudo que estiver acontecendo. E você pode me seguir no Instagram também, tirar suas dúvidas por lá, mandar sugestões de temas. Lá no Instagram é Murilo com 2 L's, Altafine. Murilo Altafine, só isso. Me segue lá e vamos juntos nessa caminhada, que juntos a gente vai não só mais longe, como a gente vai também mais rápido. Não é assim não. Que as pessoas dizem que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Na realidade, junto a gente vai mais longe e mais rápido. Sozinho a gente não vai tão longe e nem tão rápido não. Beleza?
Foi um prazer ter você aqui comigo. Fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau. E sonhar. Quero um rio de águas tranquilas, sentir a força do sol matinal, abrir os braços ao sopro da brisa. Quero da vida o suor e o sal. Quero escutar passarinhos cantando, sentir o beijo da nova estação. E se perguntarem aonde eu vou e quando, responderei: sigo o meu coração.